Oi, oi. Olá, Tudo bem? Boa noite. boa noite. Só Pessoal inverter. chegando aí. Tá boa a imagem, hein? Eu não tô conseguindo me ver. Não, tem que inverter a câmera. Ah, peraí. Agora que eu vi que isso aqui, peraí. Por que que não... Ah, tá. Agora acho que melhorou. Ah, agora foi. Deixa eu ajustar aqui. Tudo bem? Peraí. Não sei se a luz tá boa aqui, de repente eu mudo de lugar pra ficar mais claro. Tá muito... Está escuro, né? Tá escuro e um pouco travado. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Mal Deixa eu... começa, já tô criticando a internet dos outros. Eita, Não, lasquei. mas é bom falar agora. Ai, caiu. Boa noite, o pessoal que tá entrando. Já vamos resolver isso de novo. Vamos ver se volta agora, peraí. Deixa eu só inverter minha câmera aqui. Pronto, agora vai. Agora foi. Aí, uhul. Boa noite, que honra receber Boa você. noite para quem está assistindo a gente. Vamos lá para um bate-papo aí. Espero que eu Só deixa possa. eu arrumar meu cabelo. Não, pior que eu tô com um cabelão e eu tenho que cortar, tá complicado, viu? Mas não consegui horário amanhã no cabeleireiro, vai ser só quinta agora. Bom, vamos apresentá-lo para quem não conhece, para quem conhece, continuar conhecendo. Bom, com mais de 10 anos de experiência no jornalismo, multitarefas e paulistano, Marcos de Pato já passou por diversos veículos de TV e hoje está na Rede Massa. Mas nos conte, por que decidiu cursar jornalismo? O jornalismo foi uma paixão que veio da infância ainda. Eu vou contar que meu principal sonho assim de criança era ser jogador de futebol, como muitos brasileiros, né? Só que o jornalismo ele foi surgindo graças ao futebol também, porque para quem não sabe, eu me tornei torcedor de São Paulo. Né? Como paulistano, eu acabei optando por um dos times da capital. E era até foi uma forma até de me enturmar com os colegas de sala do primário e tudo, que eram na grande parte são paulinos, né? E daí eu acabei acompanhando São Paulo e fui além, assim, eu virei um torcedor que acompanhava jogos pelo radinho. Criança ainda, eu ia até tarde da noite acompanhando jogos da Libertadores, que ainda não tinham transmissão igual tem hoje, né, por canais pagos e tal. Então a forma de acompanhar era pelo rádio. E ali eu fui criando um vínculo com o jornalismo, assim, eu fui acompanhando transmissões de rádio, esportivas, não só o jogo, mas eu ouvia depois programas de rádio para ouvir falar. Muito esporte, muito por conta do esporte, do futebol em especial, eu acabei caindo pro jornalismo. E faz uns 2, 3 anos, não mais, uns 4 anos, eu tive a oportunidade de encontrar com o Kleber Machado. Esse registro tem até no meu Instagram. Foi numa cobertura de um jogo na Arena da Baixada. Era a final da Copa Sul-Americana, que o Atlético estava disputando. E foi legal que eu tive a oportunidade de falar para ele, né? Sobre essa influência do esporte na minha decisão, né, como jornalista. Eu falei que ele, inclusive, tinha um peso grande, porque ele era o apresentador do Globo Esporte naquela época. E eu acompanhava diariamente. Foi aquilo que me foi fazendo me aproximar do jornalismo, assim. Com 10 anos, eu já tinha uma tendência a ser jornalista. E aí o que de fato definiu minha escolha pela profissão foi o gosto pela redação.
teve um ano na faculdade, no colégio, acho que eu estava no primeiro ano, na oitava série, que eles fizeram uma avaliação interna do colégio para fazer comparação com outros colégios para ver como estava o ensino ali. E eu peguei a prova de português para fazer e tinha redação. E a minha redação foi a melhor entre os alunos da minha escola. E aí aquilo foi um negócio muito legal, porque os professores cruzavam por mim, assim, nos corredores e vinham me dar parabéns. E, e aí eu vi o peso daquilo. Eu falei, caramba, eu acho que eu tenho uma facilidade para escrever. Eu gosto da questão da comunicação, não só... Principalmente a TV. A TV sempre foi uma paixão muito grande minha, desde de criancinha, assistir desenho, depois acompanhar esporte. Então a TV, eu digo até hoje que me faz brilhar os olhos, assim. Quando eu tô num estúdio de TV ou em frente a uma câmera, é algo que eu nunca perdi o brilho nos olhos nesse ambiente de trabalho, assim. Então, por isso que eu falo, quem tem o sonho de trabalhar com aquilo que ama, vai atrás e não desiste, porque é muito compensador depois quando você está fazendo. É aquela coisa, você acaba não fazendo do seu trabalho uma diversão e vice-versa. Então foi basicamente essas duas coisas, foram basicamente essas duas coisas. O gosto pelo esporte, em especial o futebol, e daí também essa, vamos dizer assim, familiaridade com a escrita, que eu acabei percebendo, que era uma coisa que eu tinha facilidade, que eu tinha talvez uma propensão a escrever bem, então eu falei, eu vou investir nisso. E foi minha primeira opção quando eu fui para a faculdade. Fiquei entre jornalismo, biologia, que era a minha matéria favorita na escola, e na época ciências da computação, porque estava começando a bombar a questão dos cursos de internet e tal, e era uma área promissora como ainda é hoje, né? Isso aí é uma área que não vai perder a forças tão cedo, né? Mas é basicamente isso. Nossa, que cara prendado e muito bem na redação. Show de Já. bola. E qual foi a reportagem mais difícil de cobrir? Olha, teve a vez que eu me senti mais nervoso na minha vida. Foi uma participação ao vivo no programa do Datena, no Brasil de Gente, num sábado, se não me engano, para falar que o Moro, pela primeira vez, estaria do outro lado, né? Ele que sempre foi o cara que... O juiz, né? O cara que ouviu os réus, ele estava do outro lado naquela vez sendo investigado pela Polícia Federal. E aquilo era assim, uma pressão muito grande por conta das informações, pelo assunto, pela seriedade já que o assunto tinha, né? E ainda que se tornou ainda mais pesado assim para mim por ser minha primeira participação no Datena e justamente naquele dia pela figura que o Datena tem, né, nacional. Não foi uma reportagem, mas foi uma entrada ao vivo que eu tenho até hoje assim como pensar, ficou como uma lição, o que eu poderia ter feito diferente para me preparar melhor, para ficar mais tranquilo. Foi uma situação que me colocou muito, como que eu posso dizer, contra a parede, assim, uma pressão muito grande. Mas hoje eu acho que faria algo melhor, não que tenha sido ruim, mas não foi do jeito que eu gostaria. Foi uma situação que eu fui levado pela pressão, vamos dizer assim, pelo incômodo talvez de estar diante de uma figura que não deveria ter isso, né? Vou dar um exemplo hoje, lógico, né, os dois são grandes profissionais, mas o Sandro Dalpico hoje, com quem eu trabalho aqui na Rede Massa, o Sandro é um cara que apresentou o Jornal Nacional, né, num sábado. E a minha, como que eu posso dizer assim, o meu contato com ele eu tenho contato com ele diariamente. Ele está ali na redação, eu converso com ele. O Datena eu nunca tive um contato, foi uma questão de uma entrada ao vivo que ele me chamou e ele me apresentou super bem, mas foi uma questão de juntar essas duas coisas. Era uma situação que eu tratava de um assunto muito sério, que a população no geral estava muito atenta, e sabendo que estava do outro lado de lá o Datena, né? Então foi uma situação que eu me senti, assim, vamos dizer, um pouco incomodado, sabe? Pela pressão. Eu me senti pressionado, vamos dizer assim. Mas no fim das contas o trabalho saiu tal, e ficou de lição para eu poder trabalhar isso para próximas oportunidades que tivessem. Sim. Tem uma pergunta aqui do Léo Coelho, aliás, próximo entrevistado, segunda que vem, Léo Coelho. Só Boa. fazendo jabá. É,
Ele perguntou como que é almoçar com o Sandro Dalpículo todos os dias e o porquê ele não come a feijoada de sexta-feira na TV. Curiosidades, adoramos. Vamos lá, Léo. Primeiramente, um abraço pro Léo, um cara que eu gosto muito e que torço muito para ver ele crescendo ali na Rede Massa. A gente se conhece há pouco tempo, mas já a gente tem uma afinidade muito grande, baita profissional e que só tende a crescer na carreira. Vamos lá, então. O Sandro é um cara sensacional. Eu sou fã do Sandro, já admirava o trabalho dele e admiro ainda mais tendo esse contato mais próximo. Eu trabalhei na OTV, que era canal a cabo da RPC durante 4 anos, do início ao fim, de 2011 a 2014. E ali eu tinha um contato com o Sandro, mas era bem superficial. Ele era, né, o apresentador do Paraná TV, eu era editor da OTV. A gente dividia a mesma redação, mas era mais um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, não tinha um diálogo assim. E agora a gente almoça junto, assim, é muito legal, é uma experiência que eu falo. Eu sou um cara que procuro tirar das oportunidades o máximo que eu posso, sabe? De questão de aprendizado mesmo. Acho que a gente tem muito a aprender. Eu não digo isso só do Sandro. Eu falo de qualquer pessoa. Às vezes a gente aprende coisas com crianças. E com certeza, quando você sabe do peso que a pessoa tem na sua profissão, né, no jornalismo falando, por mais que seja um bate-papo de almoço ali, ele sempre tem histórias legais para compartilhar e eu sempre fico atento, assim. E é um cara que eu me sinto à vontade para falar, Sandro, precisar me dar um toque, precisar me dar um puxão de orelha, faça. Não, eu tô aqui, eu tenho ele como professor ali que eu convivo diariamente, assim. Então é muito legal. São trocas de experiências, geralmente vindo dele para mim, né? Até pela experiência, pela carreira, tudo. E agora sobre a questão da feijoada, Léo, a feijoada é um prato que eu nunca tive, apesar de ser brasileiro, né? E da maioria dos brasileiros gostarem, amarem feijoada, eu não tenho. Começa pelo feijão, que eu nunca fui fã de feijão. E carne de porco, que desde criança eu nunca comi carne de porco, assim. Quando eu, né, cresci, virei adulto, eu comecei a comer uma ou outra, assim, bacon, costelinha de porco, mas hum, não é dos meus pratos nem favoritos, nem daqueles que eu gostaria de comer, assim. Eu prefiro uma massa, sei lá. Mudaria minhas opções gastronômicas ali. Aquele fresco. Ui, Eu falo, pode me chamar de fresco. Eu sou o cara que não come cebola. Se eu vejo um pedacinho de cebola ali, eu separo. Pra comida eu falo, pode me chamar de fresco, porque eu tenho algumas coisas que às vezes as pessoas me olham estranho assim, mas falam, mas fazer o quê? A cebola eu gosto do gosto dela, só não gosto da textura. Não sei, não me pergunte para explicar isso, mas é isso. eu conheço pessoa que gosta da cebola, mas não gosta da textura, que não gosta da textura e nem do gosto, não. Vida que segue. Você disse que a TV sempre foi a sua paixão, mas como que foi estar na frente das câmeras pela primeira vez? Deixa eu lembrar disso, já faz um tempinho, né? Mas foi ainda na OTV. É, Aliás, eu quero contar uma experiência que legal. Conte, conte. Não foi a primeira valendo, mas foi uma que foi. Parece história de pescador, mas não é. E, infelizmente, o espertão aqui conseguiu perder o registro que eu tinha feito no dia. Eu tinha tirado 2 fotos. Uma vez eu fiz um piloto, só para explicar, resumir minha história com o telejornalismo, assim, como é que foi. Em 2010 teve um trainee da RPC, aqui em Curitiba. Eles tinham um trainee que era uma coisa muito legal, eles faziam todo ano. E era um baita projeto até para revelar novos talentos e tal. Para vocês, estudantes, nossa, isso era, aliás, recém-formados, né? Assim que terminava o curso, era uma baita porta de entrada para o mercado de trabalho. Uma pena que tenha acabado, né? Mas abriu portas para muita gente ali, inclusive para mim. E vamos lá, só para resumir. Eu vim em 2010 para Curitiba, eu sou paulistano, né? Como você já me apresentou. E vim para Curitiba, um dos motivos para fazer o trainee da RPC. Esse meu gosto pela TV, eu vi ali uma oportunidade de ingressar na área, em telejornalismo. Na época eu trabalhava com impresso, que foi algo que eu nunca pretendi, nunca tinha pretensão de trabalhar na época que eu era
estudante, eu queria ser repórter de rádio esportivo, trabalhar na beira do campo ali, entrevistar jogador. Esse era o meu objetivo na faculdade. E aí surgiu essa oportunidade com o trainee, eu vim para cá, e ali eu tive meu primeiro contato com o vídeo, de forma, vamos dizer assim, acadêmica, porque o talento de jornalismo da RPC ele era um curso de extensão de telejornalismo. Então ali eu tive esse contato, fiz uns links, né, uns falsos vivos, fiz reportagem e fiz também outros, até apresentação. Todo mundo passava por todas as funções. Mas no trainee eu era editor. Eu não sei como é que era feita a separação na época, como que eles diziam, não, esse vai ficar na produção, esse na edição, esse na reportagem. Meu objetivo era reportagem, mas acabei caindo na edição e foi algo que eu gostei bastante de fazer, no fim das contas. Até hoje eu gosto muito de edição. E ali eu comecei meu contato com a TV, na OTV. No último ano, 2014, último ano da OTV, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira reportagem, vamos dizer assim, de ir pela primeira vez para a rua. Eu já tinha essa vontade desde a época do trainee, mas foi ali em 2014 que veio a primeira oportunidade. E aí eu lembro, foi uma reportagem falando sobre a preservação da mata ciliar, que eles tinham feito, plantaram várias arvorezinhas, eu acho que era na beira do Rio Iguaçu, alguma coisa assim. Fiz ali minha primeira reportagem. E uma das primeiras entradas ao vivo, que eu me lembro, foi falando sobre os bloqueios das ruas para a Copa do Mundo. E foi já um desafiador assim demais, porque tava um vento danado aquele dia. E eu anotei minha colinha ali, que tinha muita rua para falar, num papel. E na hora tava ventando tanto que o meu papel não parava. Eu tinha que com uma mão segurar o microfone e com a outra o papel, né, para ter minha colinha ali na hora das ruas. Ia entrar um mapinha e tal, e eu ia ler as ruas, porque eram muitas ruas. E começou um vento tremendo e o papelzinho fazia assim. Aí eu lembro que eu olhava pro cinegrafista, ele ria. Ele ria e eu olhava assim, não, eu não posso me desconcentrar, tem que continuar aqui. Foi bem engraçado, foi uma das primeiras situações assim de eu estar de frente para a câmera. Então juntou a questão o nervoso, a gente não é que perde o nervoso, a gente aprende a controlar. Toda vez que a gente está exposto ao público, igual eu estou agora, eu sei que tem pessoas assistindo, é uma coisa que a gente fica meio assim, né? Pô, tô sendo visto. Você sabe que tá sendo observado, isso já te causa vamos dizer assim, uma apreensão. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando. Eu lembro que tinha muito dessa questão do nervosismo, né? Do friozinho na barriga, mas é coisa que a gente vai acostumando a controlar e aprendendo a lidar ali com... A câmera chega uma hora que você já tem uma familiaridade com ela, que você olha, igual o celular, igual a gente está falando aqui agora. Tanto que as pessoas, quando eu vou fazer entrevista, às vezes que o pessoal fica com vergonha, fala, pô, você grava vídeo, tenho certeza que você grava vídeo, que faz chamada por vídeo. É a mesma coisa, você tá olhando para uma câmera ali, tá dando um recado. É só uma conversa, tal. É um bate-papo, você não precisa nem olhar para a câmera quando na entrevista eu falo, né? Você vai olhar para mim, não vai nem olhar para a câmera, só está sendo registrada. E registrada a gente está sendo o tempo todo, né? Tem câmeras de segurança aí e tudo mais em todo lugar. Mas foi isso. Esse foi meu primeiro contato. Foi um tanto quanto inusitado esse ao vivo aí, mas foi legal, foi marcante, assim. E o outro, que eu ia falar, que é uma história muito legal, eu perdi o registro, né? Já tava a volta que eu dei para chegar nele. Aham. Foi assim que eu terminei o trainee, por que que eu falei tudo isso? Para dizer que eu fiz o trainee e depois voltei para São Paulo. E lá eu comecei a procurar oportunidade de trabalho. Entreguei materiais em todas as emissoras lá, currículo, tal, portfólio. E justamente a que eu menos esperava que fosse me chamar, chamou, a Globo. E aí eu fiquei um mês e meio na produção da SPTV. Isso foi no final de 2010, o mesmo ano que eu fiz o trainee. E daí no final daquele período, metade de dezembro ali, para a segunda quinzena já, eu peguei e falei, eu quero assistir o SPTV ali, né, o ao vivo. Sempre era o meu início de horário de trabalho, então eu nunca conseguia acompanhar. E aí, como era um dia que eu fui assinar lá o fim do contrato, eu falei, hoje eu quero assistir o jornal lá do estúdio. Porque ele fica num prédio separado. Tem um prédio que é a redação, que tem outras instalações, e tem um prédio específico que tem outras áreas, e lá em cima fica o estúdio, que é aquele estúdio da Ponte Estaiada lá de São Paulo.
Daí eu subi e fui lá para tentar acompanhar um pouquinho de jornal. Só que eu cheguei e tinha acabado de terminar. E aí a segurança ali na porta do estúdio pegou e falou assim, olha, acabou, mas daqui a pouco vai ter um piloto, se você quiser acompanhar. Eu falei, eu quero. Já, né, já tava ali e tudo. E ia ser legal. Os apresentadores eram Chico Pinheiro e Mariana Godoy, apenas. Uau. Os apresentadores da SPTV. Apenas. 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 Agora olha só a história. Daí fui eu lá, tinha uns dois seguranças lá. Eu não sabia muito bem por quê, talvez para evitar a entrada de estranhos, né, como era o meu caso naquele dia. E daí na hora ele pegou e falou assim, pode chegar ali. E eu fui, na hora que eu cheguei fiquei parado na entrada da porta, assim, do estúdio. E nisso o Chico Pinheiro saiu com o celular. Ele saiu do estúdio. E começou a demorar. Começou a demorar. Aí a Mariana Godoy estava lá na bancada. Eles estavam para fazer um piloto, que eu não sei para que eles iam testar. Não sei também se era corriqueiro fazer isso. E aí a Mariana Godoy começou a brincar. Cadê o Chico? O Chico foi no banheiro, não volta mais. E aí ela pegou e começou a chamar um pessoal do estúdio lá. Pessoal da técnica. Ei, não sei, fulano, vem cá, vem fazer comigo. Daí o pessoal, não. Chamou um outro, o cara também se recusou. E eu que estava na porta do estúdio lá, ela pegou e apontou para mim e chamou. Vem fazer comigo, eu falei. Eu vou, hein? Ela falou, não, vem. E eu fui lá e sentei na bancada com a Mariana Godoy para fazer as vezes do Chico Pinheiro. Por isso que eu falei, parece história de pescador, né? Mas não foi. E ali foi um barato, porque a gente fez a simulação do jornal. Eu li as cabeças do Chico enquanto ele não voltava pro estúdio, né? E foi um barato, foi uma coisa que parecia um sonho, assim. Daí, depois de um tempo, até pedi pro editor-chefe, que é o Cláudio Marques, né? Ele era na época, se ele tinha a gravação daquele piloto para me passar, porque para mim, de verdade, parecia algo surreal, assim. E daí ele não tinha, infelizmente. Daí ele até falou assim, eu tenho essa mensagem até hoje, ele falou, eu não tenho esse registro, mas ele com certeza tá na sua memória aí. Guarda ele bem direitinho aí, que você sempre vai lembrar disso. E foi um barato, que daí eu fiz. Depois o pessoal da técnica veio falar pra mim, pô, você mandou bem ali, não sei o quê. Eu simplesmente li as cabeças, né? Alternadas ali com a Mariana Godoy. Mas depois eles inventaram de me colocar pra fazer a previsão, né? Ali eu me bati todo, porque eu nunca tinha feito. Você tem que interagir com o telão e tal, né? E daí foi um negócio que eu me Vai perdi todo. mostrar caberrando. Ali eu fiz eu mostrei o que eu não sabia fazer, né? Mas a parte da bancada foi muito legal. E daí depois que terminou tudo, eu pedi o registro, né? A foto pro Chico Pinheiro e pra Mariana Godoy, eles tiraram, foi pô, super legal. E depois eu consegui perder essa foto, É, infelizmente. Mas foi um dia que vai ficar para sempre na minha memória, assim. Essa história de pescador que não foi história de pescador. mas isso foi assim uma chance de ouro. De ouro. Nossa, eu posso falar por mim. Em 4 anos que eu tô no curso, se eu não me formar bem, eu nunca tive uma chance dessa, de chegar e poder assistir um programa ao vivo. Mas, ó, tá convidado, então. Eu não faço programa ao vivo do estúdio, mas eu posso ver com o pessoal lá da massa, porque eu não sei como funciona a questão de visita também, mas o convite fica feito ainda sem eu saber como funciona, mas eu já tento fazer, adiantar, até para seria legal juntar uma turminha, né? Eu acho que isso é Não. super importante pra gente Sim, que está sim, sim. estudando, para ter esse contato, até para quebrar um pouco desse gelo. Porque Sim. realmente é uma coisa que quando a gente está na TV, que a gente se dá conta que está ali e fala, pô, isso aqui foi sempre que eu vi do outro lado da telinha, agora eu tô aqui, dá uma diferença muito grande, assim. Então, se a gente tem esse contato, se consegue quebrar um pouquinho, por isso que eu sempre falo para os estagiários, o pessoal que tem a oportunidade de fazer estágio, agarra com as duas mãos, com as pernas, com o que puder, porque é uma oportunidade assim que não é para todos e ela faz toda a Não, diferença. não. Então, quem tem a oportunidade de fazer estágio, faça e agarre assim como se fosse uma oportunidade única, porque às vezes ela é mesmo. E ela pode fazer toda a diferença para entrada no mercado de trabalho, que é bem difícil, da comunicação, principalmente da TV. Eu diria que se comunicação é uma área difícil, a TV está ali na parte fininha do funil, sabe? Vamos imaginar que é o funil, ela está ali naquela parte que Ai, vai dar pro peninho ali. ai. E
Isso isso não é para dói. desmotivar ninguém, tá? Pelo contrário. É para fazer as pessoas que têm vontade mesmo de correr atrás do sonho aí mesmo, porque esse é o meu caso. Eu falo que minha história com o telejornalismo é, eu diria que 85% persistência. Persistência. Porque eu já recebi muitos nãos e já fui barrado de mostrar alguma oportunidade, né, meu trabalho em alguma oportunidade e nunca desisti. Até agora eu tô aqui, ó. Mas isso é fundamental. Eu falo que a persistência e a dedicação, eles são fundamentais para quem quer trabalhar nessa área. Sim, sim. No meu caso, como também quero TV, o meu é 99% de persistência. Quanto mais Quase você tiver, quanto mais você tiver, pode ter o certeza que está sendo tanto você de amanhã. não que eu já recebi, dá essa grossura aqui. Haja não. Tanto, ó, já vou expor, tanto na Rede Massa, eu já recebi tanto não, mas tanto não, que puxa vida, se eu receber um sim, não acredito. Não, mas a gente não pode se deixar levar pelos nãos que a gente recebe na vida. A gente tem que correr atrás daquele sim que vai fazer a diferença. E aí eu falo assim, que o Exato. primeiro sim que a gente recebe, ele abre a porta para os outros sims. Então a gente precisa de uma oportunidade certa para poder mostrar nosso trabalho, poder mostrar a gente também, porque eu falo que a gente não é só profissional. A gente tem uma pessoa que faz parte desse profissional e que muitas vezes a pessoa faz a diferença no ambiente de trabalho. Sim, sim. Exatamente. Muitas Exatamente. vezes mesmo. As pessoas, elas têm que ser, assim, o trabalho profissional, ele é uma consequência, né? O que a gente Aham. é, ele é a base de tudo. Você sendo uma pessoa que tem ali seus princípios, valores e que, né, é dedicada principalmente, o trabalho a gente desenvolve. Todo mundo aprende trabalhando, é como dirigir, né? A gente começa dirigindo meia boca e depois vai desenvolvendo até começar a dirigir legal, pegar a prática legal. Exatamente. Exatamente isso. Puxa vida. Eu lembro que não faz muito tempo, umas semanas atrás, eu tive aulas práticas de TV. Tá, no estúdio foi uma beleza. Mas na rua, para fazer entrevista, ai, que vergonha. Passei meu atestado de vergonha. Não conseguia, não conseguia. Para fazer a passagem, eu fiz acho que umas 3 vezes. Duas era de teste, uma era para garantir que ficou boa. Mas eu falei num tom super bom e até quem estava longe do microfone conseguia ouvir. Sendo que eu falo baixinho, bem baixo, e sou muito tímida, mas muito tímida. Olha, mas eu te falo uma coisa, a questão da nossa personalidade, ela faz totalmente diferença na comunicação e no veículo que a gente vai atuar, né? Com Sim. certeza, para você sendo uma pessoa que é tímida no dia a dia, você vai ter mais esse trabalho para desenvolver. Vai Uhum. ser como, né, você vai ter que correr um pouquinho mais atrás, é fato, assim. Tem pessoas que nascem, são muito comunicativas e aí o caminho inverso, é muito mais fácil delas conseguirem trabalhar com, por exemplo, com TV. Eu dou um exemplo aqui de uma pessoa que eu trabalhei junto e que eu acho que ela é uma das pessoas mais comunicativas que eu já conheci, a Luísa Vaz. Uhum. É aquela tagarelinha assim, mas sabe que é natural da pessoa, fala bastante. E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Pessoas que se comunicam mais, que falam bastante, que já tem isso da própria natureza, na hora de fazer um ao vivo, uma reportagem, vai ser super mais tranquilo na hora de passar, né, a mensagem. Quem já é mais quieto, mais tímido, tem que daí vencer mais essa barreira. Mas isso não é motivo Eu, também de desistir, é questão de eu, trabalhar em... assim, live, câmera, eu com a câmera, eu no outro quadro do blog, o Rock Independente, terça e sexta às 19h30, eu consigo desenvolver. Eu desenvolvo super bem. Mas chegou no ao vivo, nas vias de fato, eu não consigo. É Não, mas muito é tudo complicado. questão de trabalho, de concentração e trabalhando essa questão da comunicação mesmo. Às vezes parece besteira, mas você, no momento que estiver sozinha, fala sozinha. Conta uma história que você viveu no dia ali, ou no dia anterior, ou o que você vai fazer para você mesmo.
É uma coisinha que parece besta, mas que já começa a fazer diferença. Você vai trabalhando a comunicação e vai E, melhorando isso. e quem não conhece te chama de louco. Não, mas você vai estar sozinha. Ah, e se chamarem também, me chamarem também não tem problema. Você fala, eu fui uma louca persistente que no fim deu certo, né? Exatamente. É, você contou que veio de São Paulo para cá em 2010 para fazer o trainee e daí voltou para São Paulo. Mas o que te trouxe de fato de São Paulo para Curitiba? Porque muitos jornalistas saem de Curitiba para São Paulo. O que te Uhum. trouxe aqui para o Sul? Foi a abertura da OTV. A OTV começou em 2011. Eu tinha feito trainee, como eu disse, eu já tinha contato com os profissionais ali da RPC diariamente, né? Tava na redação. Cheguei a me colocar à disposição, um dos não, não foi um não, né? Só foi um mais pra frente, quem sabe. Tive uma conversa na época com o Gil Rocha, que era o gerente de esporte da RPC, falando, né, que na época eu lembro que o Rogério Tavares ia estudar na Alemanha. E eu conversei com o Rogério, falei, pô, Rogério, eu tenho muita vontade de trabalhar com esporte. Ele falou, vai lá, fala com o Gil que eu dou uma reforçada. E eu fui tudo, nunca tive receio de conversar do não, de encarar o não. Isso aí é uma coisa que a gente não tem que ter medo. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e se for acontecer naquele momento, maravilha, senão vai ser mais pra frente. Tem que pensar assim. Eu fui conversar com o Gil, ele me atendeu super bem ali, gostou, depois ele até falou pro Rogério que gostou de conversar comigo e tal. Mas daí na época um outro gerente coordenador de redação, ele acabou me barrando ali. Ele falou, pô, você fez o trainee como editor, você nem passou pela reportagem, você quer pegar uma vaga de reportagem? Não, né, a gente precisa de alguém com mais experiência. Tomei ou não, ali, ó. Um dos vários nãos que eu tomei na carreira. E daí, quando eu estava na OTV ainda, eu conversei lá e deixei explícito, né, minha vontade de trabalhar com TV. E eles já puderam acompanhar um pouquinho, né, não só do meu trabalho, qualidade, do que a gente é como pessoa. E aí o Marcelo Dias Lopes, eu falo que esse é o cara responsável por me trazer para Curitiba. Eu não sei exatamente a função dele hoje, eu acho que ele está na área da programação lá na RPC. Um baita cara. Gigante, gigante em todos os sentidos. Ele é grandão e um cara, pô, de um coração enorme. E ele que voltou os olhos para mim. E eu lembro que eu estava lá em São Paulo já final de ano, tinha passado a cobertura de férias na SPTV. Eu estava no litoral com a minha família e o Marcelo me ligou, me fazendo convite para vir trabalhar na OTV na época. Começou em março, dia 1º de março, a gente começou a trabalhar na OTV. E daí eu vim para o time que deu o pontapé inicial e fiquei até o último suspiro, que foi no final de 2014, infelizmente. A TV era um projeto muito bacana, revelou muitos profissionais bons, ótimos, como a Luísa Vaz, como o Diego Sarza, a Cláudia Selle, né, que apresenta o Bom Dia. A Cláudia foi minha colega de trainee. A gente estudou junto no trainee. Então, foi a OTV que me trouxe. Lógico, na época eu tinha minha então namorada estava aqui, daí facilitou também minha vida. Já tinha, vamos dizer assim, onde ficar, né? Mas na questão profissional, foi o convite primeiramente o trainee, né? Fiz o trainee e o trainee me abriu as portas para que eu pudesse ser observado como um futuro profissional, que foram ali meses depois que acabou acontecendo, na verdade. Que interessante. É, você é um cara sensacional. Ah, que é isso. Porque eu admiro que você já passou pelas quatro maiores emissoras, sim, entre aspas, do país. Como que foi a experiência em cada uma? Porque passar assim das quatro, eu não vi ninguém igual. Olha, quando eu paro para pensar nisso assim, eu falo, pô, teve uma época, né, que era engraçado até. Eu tive um período de 2 meses que eu passei por 4 emissoras, em 2 meses. Que eu tava na Nossa, Band, como repórter de rede. Eu falo que esse foi meu maior desafio até hoje, porque eu estava diariamente tendo meu trabalho exposto para o país ali, né? Porque eu fazia o Jornal da Band, quando não o Jornal da Band, o Band Notícias, que é o mais da noite, né?
Então ali eu tinha meu trabalho observado todo dia. Era um momento legal que eu falava para minha família, mandava mensagem: ó, hoje tem reportagem. Quando eu sabia que estava certo, eu falava: assiste o jornal que hoje tem. Era uma possibilidade da minha família estar me vendo, né? E daí depois que eu saí da Band, teve um intervalo muito curto, eu tive um convite para ir para Massa. Só que ali eu tava num impasse, assim, eu não sabia se eu voltava para São Paulo, eu tava com essa ideia já, que já é uma ideia antiga, ou se eu ficava um pouquinho por aqui. A Massa me chamou, eu não podia ficar parado, lógico, eu tinha que, né, pagar minhas contas. A Massa chamou para fazer uma cobertura de férias, mas a princípio era um período, eu acho que um profissional, um repórter estava com Covid ou suspeita. Seriam 15 dias. E aí eu peguei esse período de 15 dias para fazer. Nisso veio o convite da RIC. E daí o da RIC era um período um pouquinho maior, era no mínimo um mês. Aí eu conversei na Massa, eu falei, pô, é um lugar que eu amo ali, eu gosto demais de trabalhar lá, um ambiente sensacional. Mas daí eu conversei lá com a diretora e falei, pô, expliquei minha situação, agora eu tô dependendo do que pintar para mim, né? Eu não posso ficar parado, tenho minhas contas para pagar. E lá na RIC tinha surgido essa oportunidade de pelo menos um mês, que já era um prazo maior. Uma boa, entenderam de uma forma legal, só que nesse período de 2 meses eu tava na Band, passei pela Massa, fiquei um periodinho na Massa e fui pra RIC, e nesse intervalo ainda eu tinha feito o Canal 21, que é a rede mundial. Eles tinham me chamado lá também para fazer uma cobertura de férias. Assim que eles souberam da minha saída da Band, eles entraram em contato, eles já queriam que eu fizesse cobertura. A ideia deles era me contratar mesmo, foi o que acabou acontecendo depois. Então, no período de 2 meses, eu acabei ficando nessas 4 emissoras, assim, ou, né, tendo participação. E isso era curioso, que o pessoal falava, pô, você tá em todas as emissoras? Como assim? O troca de canal, você tá lá? E como que eu vou te dizer? A Band, para mim, foi o maior desafio, por eu ter dito agora há pouco que eu aparecia ao vivo não, mas com materiais todos os dias no Nacional, né, no Jornal da Band e em outros. Daí teve a questão da a RIC, eu tive uma oportunidade, mas foi bem pouquinha de aparecer para a rede também, que era um programa que eu gosto muito, Fala Brasil. Uma reportagem que eu fiz no fim de semana, especialzinha, assim, que eu gostei bastante. E a Massa que, pô, a Massa me abriu também oportunidades de aparecer pro Marcão do Povo, por exemplo. Já fiz algumas vezes ao vivo para lá. E também nossas reportagens geralmente são exibidas lá no Marcão do Povo. Então era uma oportunidade de ser visto pela família e amigos lá em São Paulo também. Todas super válidas. Na RPC também eu fiz um período de plug, quando eu era funcionário da OTV. Eu recebi um convite para ajudar na produção do plug. Fiz uns 4, 5 meses lá. E daí eu fui pro vídeo também. Além de ajudar na produção, eu fui pro vídeo. Foi um momento especial também da minha carreira, assim. Então, em todas as emissoras que eu passei, eu tive aprendizados e tive oportunidade de crescimento. E cada uma delas contribuiu bastante para eu me tornar o profissional que sou hoje. E então, continuam contribuindo, na verdade, porque a gente está em um processo, né, de evolução constante. Se não é isso, tem alguma coisa errada. A gente tem que estar sempre procurando melhorar. Pois é, exatamente. E qual o conselho que você deixa para quem quer entrar no jornalismo e também aos seus queridos colegas que estão se formando nesse ano, no caso eu, por exemplo? O que vai passar de perrengue? Ah, perrengue eu acho que todas as áreas a gente passa, né? Eu não trabalhei só na área do jornalismo. Antes de me formar, eu trabalhei na área administrativa e também eu sei que a gente não tem só flores no nosso caminho profissional, tem dificuldade em todas as áreas que a gente passa. Mas o meu conselho, falando para você, estudante, é que, principalmente, seja persistente, tenha determinação e tenha objetivo, assim. Saiba o que você quer fazer, que isso já ajuda bastante. Igual, eu tinha na minha mente que eu queria trabalhar como repórter de campo esportivo. Estou aí há 15 anos quase na área de jornalismo atuando e nunca trabalhei com isso. Ainda eu brinco até hoje, eu falo, pô, falta isso. Já passei por tudo, produção, edição, reportagem, apresentação, mas nunca fiz uma reportagem de campo. Mas já trabalhei com esporte e é muito gratificante, assim, eu gosto muito. Mas o que eu digo é isso, é ter objetivo, é você saber com o que você quer trabalhar, focar mesmo e ir atrás.
não é fácil, como eu disse, não tem tarefa fácil. A gente tem que ser persistente, essa é a palavra, e se aprimorando. Quanto mais oportunidades você tiver de se aprimorar, se aprimore. Faça cursos que vão agregar na sua formação. E hoje em dia, o que eu percebo do mercado, que eu acho que é uma dica que eu, né, sendo mais velho hoje, posso trazer assim para vocês estudantes. Não se limitem em uma área, porque hoje está cada vez mais comum as pessoas trabalharem mais de uma área. E isso te abre uma possibilidade de, não só financeiramente, para numa situação de, por exemplo, você está buscando, né, entrar na área de telejornalismo, ou jornalismo de uma forma geral, e não está pintando, mas você não está parado, você está correndo atrás, você está com uma outra formação, de preferência, algo que você goste também, algo que você tenha familiaridade. Não vai fazer qualquer coisa por fazer, né? E aí, isso aí acaba sendo até um passo atrás na carreira. Isso pode te desmotivar e atrapalhar no contexto geral. Sim. Mas é uma coisa que, o que eu ouvia na minha época de trainee, e que vale muito para hoje, eu já ouvia naquela época, era que eles valorizavam, eles, o pessoal de RH, pessoas que tenham mais de uma formação do que uma pessoa que tenha uma pós. Era o que eu ouvia. E eu acho que faz todo sentido hoje em dia, assim. Eu vejo muitos profissionais que atuam em mais de uma área e isso abre diversas oportunidades, assim. Às vezes, através de uma segunda área, você está se formando em jornalismo, mas começa a atuar em uma outra área. E talvez essa outra área te abra uma porta que vai te levar ao jornalismo. Nada impede. Então, assim, tenha foco, mas também não se limite. Não, o que você tiver de possibilidades de carreira, coisas que tenham a ver com o seu gosto, com certeza vá atrás. Uhum. E nunca desista do objetivo principal. Eu mesmo, vou dar meu exemplo próprio, assim, eu depois de ter me formado, eu trabalhei um pouquinho numa produtora de áudio, era uma rádio, assim, a gente fazia podcast na época que, isso lá em 2006, numa época que podcast mal Nossa. era falado. Hoje o podcast está super em alta, né? Naquela época o pessoal mal conhecia. Eu mesmo ouvi falar pela primeira vez quando eu fui trabalhar com isso. E eu fazia programinhas assim de rádio, curtos, de 15 minutos tal, até pro MAN lá de São Paulo. Tinham outros clientes, a FIA, a Faculdade de Economia da USP. A gente fazia programinhas específicos para cada público, né? E essa foi minha primeira experiência com rádio. Depois disso, eu tive um período de intercâmbio. E quando eu voltei num período de crise, assim, que estava bem forte, 2009. E eu não conseguia arrumar trabalho de jeito nenhum. Eu achava, quando eu voltar do intercâmbio, eu vou voltar com o mercado aí, né? Eu vou estar pronto para o mercado, não vai ter o que me parar agora. Pô, experiência lá fora e já formado com uma experiênciazinha também na área aqui, não tem o que vai me segurar. Pelo contrário, eu não conseguia oportunidade de forma alguma na área, estava muito difícil. E ali eu comecei a pensar nos planos B e C e eu sempre tive na minha cabeça, olha que curioso isso, essa aí acho que pouquíssima gente sabe. Se fosse para investir em alguma coisa, eu falo que eu investiria num salão de belezas. Belezas não, de beleza, né? Salão de beleza. E aí eu, na época, eu pensava em fazer algum curso que tivesse a ver, sei lá, um cabeleireiro, tal, para ter experiência. Eu falava, eu tinha comigo assim, não é para eu atuar como cabeleireiro e nem não seria um problema também de forma alguma. Mas para eu ter experiência, para a hora que eu precisasse contratar, para a hora que eu tivesse meu negócio, precisasse contratar, eu saber quem que eu estaria contratando. Então assim, eu tinha a consciência que eu estava passando por um momento difícil do mercado de trabalho, mas eu tinha um plano B ali. Esse é o meu conselho. Tenha foco, não desista do objetivo principal, mas tenha sempre planos B e tenha uma opção ali para caso o A não esteja tão fácil, né? É. O meu plano A, o objetivo principal, foco total, e eu tô me lascando é a TV. Enquanto não acontece isso, eu tô fazendo live. Aí, mas você já está trabalhando a sua comunicação, que é importante, né? Como Uhum. você relatou aí, já é algo muito importante assim para quem quer trabalhar com TV. É algo que você já está tendo uma prática aí e muito boa, muito válida. E Sim, levando informação bacana para quem está assistindo aí. sim, Porque eu mesmo eu acho um barato conhecer a história das pessoas, assim, além daquilo que a gente vê no dia a dia, né? Que
pouco diz, né? A gente não conhece uma É, pessoa assistindo as reportagens que ela faz, é uma oportunidade de a gente conhecer quem está por trás do profissional mesmo. exatamente. Esse é o objetivo do quadro, trazer diversas pessoas, não só jornalistas, mas engenheiros, médicos, advogados, políticos, enfim, qualquer pessoa que tenha uma história bacana e que venha contar aqui, incentivar, porque não é fácil. Tem pessoas que Não, começam e já desistem de cara. uhum. Não é. Não. Se tem uma coisa que a gente tem que ter, como eu disse, na carreira que a gente escolhe, é a persistência. Eu ouvia muito falar isso e hoje eu posso dizer assim, que eu sou um exemplo vivo disso, que eu tô na área hoje pela minha persistência, pela minha dedicação, por correr atrás, por quantas vezes que eu não fui levar currículo ali nas Mercês, eu subi aquela, depois que eu já tinha feito o trainee, eu com vários currículos na mão ia passando ia fazendo o caminho ali, eu não lembro o nome daquela rua que sobe ali, é a continuação da Jacarezinho. E Aham. ia subindo, passando de emissora em emissora, pedindo para falar com o responsável pelo jornalismo e queria só dar uma palavrinha e deixar meu currículo. E aí é curioso, né? Naquela época eu tinha feito trainee, não tinha passado por nenhuma, tinha passado pelo trainee da RPC, ou seja, pela RPC, mas como trainee. E hoje, como você disse, eu acabei passando por todas aquelas ali que eu fui entregar currículo, e que na época eu não tive espaço. E o tempo levou a isso. O tempo e a persistência. Porque se eu tivesse desistido naquela época, eu não estaria aqui hoje como repórter da massa. Então, caminhei bastante aquela rua ali, procurando, fazendo contatos. E não era só aqui em Curitiba, São Paulo também, eu fiz muitos contatos e nunca deixei de ir atrás. Nunca deixei de ir atrás. Mesmo o período que eu passei parado aqui, sem um trabalho fixo em Curitiba, eu mantinha contato, ia correndo atrás do plano B. Cheguei até a ir atrás da área administrativa, depois de já ter atuado como repórter, né? Porque eu fiquei parado, mas nunca desisti do meu objetivo principal. Uhum. E tem uma hora que tudo tem o tempo, nosso tempo na vida. E eu falo o tempo de Deus, né? Deus prepara as coisas pra gente e não é no nosso tempo, é no tempo que for para ser. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que correr atrás, tem que se preparar. E na hora que as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Pois é. Até vou contar um negócio em primeira mão. Em primeira mão, Pode não. contar. Tem colegas já que sabem, colegas de trabalho, alguns, mas aqui falando para. Eu não sei nem quem está Agora assistindo, estou vivo. para pessoas, vamos dizer, desconhecidas minhas. Eu tô para sair da Rede Massa, né? Agora já não é mais uma novidade assim. E muito pela minha persistência também. Por que eu falei isso? Porque era um sonho antigo meu de ir para São Paulo, de estar perto da minha família. E eu vou estar no estado de São Paulo, perto da capital. E isso é uma realização também de um sonho, de poder estar fazendo aquilo que eu amo e de fazer o meu trabalho. E eu sou observado por tantas pessoas no dia a dia, mas minha família acaba não me vendo. E é assim, aquela coisa, sabe, de querer mostrar, ó, mãe, ó, coisa de criança, ó, mãe, o que eu Aham, fiz? aham. E aí agora eu vou ter essa possibilidade de estar mais perto e de repente mostrar para minha mãe, para minha família o meu trabalho. Uhum. Mas fico na emissora ainda até o finalzinho do mês aí. E, pô, vou ficar com um aperto danado aí no coração também, porque não só a Rede Massa que me acolheu assim de uma forma espetacular, mas Curitiba também, que é uma cidade que eu amo muito. Aprendi a Ah, amar. que bonitinho, puxa vida. Sim, é um lado bom por estar perto da família, mas é um lado triste. Ah, Agora mas puxando para brincadeira. Porque você tem que ir até o final do mês conseguir que eu vá mais. mas pode ir. Se depender de mim, eu tento organizar lá uma visita lá. Aí você tenta levar mais alguns colegas de curso e a gente faz uma visitinha nas dependências lá. Prometo que a minha parte eu vou fazer, de levar a ideia para ver se é possível. Tá. Eu agradeço bastante por tentar, pelo menos. Porque tentar não custa nada. Isso é verdade. Não, como representante, eu tenho certeza que todo mundo ali que já foi estudante sabe o quanto é importante isso. E
Se não existe um projeto hoje, eu não sei, eu tô te falando sem saber mesmo, não tenho a menor ideia se existe um projeto de visita lá. Eu acho que é algo que tem que ser pensado mesmo, porque é uma forma de até estimular novos